Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre espíritos trevosos. Como que eles agem na nossa vida, quem são eles e por que eles, nos trazem tão mal e por que nós deixamos eles entrarem no nosso pensamento, no nosso ser, né? Então, primeiramente, quem são os espíritos trevosos? Espíritos trevosos é um espírito mau que atua para trazer desavença na vida de um ser humano. Então, tudo que é ruim na vida de um ser humano, quem traz são esses espíritos trevosos. Eles é uma legião, que do mal que vem para atingir o ser humano, aquele ser humano que está totalmente fraco, espiritualmente. Então, esses espíritos, eles aconselham, assim como você vai na igreja para receber orientação espiritual, assim mesmo, os espíritos do mal, eles entram na sua mente para fazer o mal. Eles estão aqui para fazer o mal e não para fazer o bem. Então, a Bíblia, o próprio Jesus, quando ele andou aqui na Terra, ele nos advertiu sobre isso, sobre os espíritos, trevosos. Quando ele disse, que se um espírito ruim sai do seu corpo e ele anda vagando pelo, pelo mundo, aí ele sai e volta de novo para você, porque ele encontrou o seu corpo vazio. Então, ele não encontrou, como fala, proteção divina no seu corpo, aí ele entra. Um exemplo de como eles agem na nossa vida é quando você tem um desejo sexual por alguém, quando você deseja um mau pensamento, quando você deseja vingar de alguma coisa que, aí aquilo no seu pensamento eu desejo um mal, e quando você deseja o mal, se você não tiver proteção divina, esse espírito vai ficar trabalhando na sua mente. Olha, faz assim com a pessoa. Ela fez isso com você, não merece. Aí você vai dando o quê? Vai dando corda para aquele espírito trevoso agir na sua vida. O que acontece muito são com as pessoas, que vão para a cadeia, que fazem atrocidade, um namorado, que tenha uma namorada e ele não quer, a namorada não quer ele, e ele fica, incentivando, querendo, é um espírito trevoso que está na mente dele. Olha, faz assim, segura ela, mata ela, que aí ela não fica com ninguém. Então, e a pessoa, quando está com a mente, não está com a mente, vamos dizer, saudável, não está com a mente fortalecida espiritualmente, essa pessoa, ela vai dar, sim, lugar para esse espírito trevoso. Ela vai ouvir esse espírito trevoso. Então, por isso que a gente, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele nos avisou sobre isso, que nós devemos, estar vigilantes o tempo todo, porque podemos dar espaço para esses seres trevosos, esses espíritos trevosos, para atuar na nossa mente, porque eles já são trevosos, eles vieram aqui para fazer o mal. A orientação desses espíritos é para trazer desgraça para a humanidade. Então, eles foram já nascidos, digamos assim, para trazer um mal, para te prejudicar. Mas se você não for fortalecido espiritualmente, eles vão conseguir, eles vão ter mérito na sua vida. É onde que, eles acabam com você e você passa a ser um deles no futuro. Quando você morrer, você vai ser também um espírito trevoso, uma alma, penosas aí para praticar as coisas ruins. E ele procura, quando você tá com a casa vazia, como o próprio
Jesus falou, né, que a pessoa fica com a casa vazia, ele vai voltar. Ele vai voltar e você não tem a presença de Deus para te fortalecer. Você vai ouvindo, né, todas aqueles sentimentos que o espírito trevoso quer, ele vai passar para você. Digamos um espírito, né, que ele tem desejo de matar. Então ele vai agir isso na sua vida. E quem é o prejudicado é você. Porque você seja uma pessoa ruim, você vai ser uma pessoa que ninguém vai gostar de você. Aqueles espíritos também que são porco, né, não gosta de limpeza, a pessoa não gosta de tomar banho. Isso tudo é espírito trevoso que acopla na pessoa que não tem um, uma, uma mente, né, sadia, uma mente de Deus. Essa pessoa só pensa nas coisas materiais. Essas pessoas só pensam nas coisas que enriquecer, querer passar a perna nos outros, né, matar, odiar as pessoas. Então, isso é muito perigoso. O próprio Jesus, que ele andou aqui na Terra, ele falou para a gente orar e jejuar sem cessar, para que esses espíritos não nos acoplam, porque eles ficando acoplados na nossa pessoa, eles vão nos orientar para fazer o mal também. Aí nós vamos passar para o lado deles. Muitas pessoas perdem a vida, muitas pessoas matam outras pessoas e depois elas se arrependem porque elas mataram, porque elas estavam induzidas por esses espíritos trevosos. Elas estavam induzidas, não eram elas. Elas mesmas falaram assim, eu não sei por que eu fiz isso, né? Pessoas que bebem demais, pessoas que fumam, pessoas que falam muito palavrão. Isso tudo é um espírito trevoso que está nessa pessoa. Uma pessoa que é encrenqueira, briga com todo mundo, uma pessoa que para ela nada tá bom, uma pessoa que quer possessiva, uma pessoa arrogante. Isso tudo são pessoas que está acoplado um espírito trevoso nelas. E como você, né, uma pessoa sadia, que tem a sua áurea, vamos dizer assim, né, o seu espírito iluminado, pode, né, conseguir conviver com essas outras pessoas. É complicado. É complicado para a pessoa que está, né, convivendo com uma outra pessoa dessa, junto com uma pessoa dessa, é muito complicado, porque essa pessoa tem que ficar de jejum e oração o tempo todo. Essa pessoa vai sofrer muito, que está do lado de uma pessoa dessa. Então, essa pessoa iluminada vai sofrer. Por quê? Porque vai respingar, né? O ódio da outra vai respingar nela. E não é todo o tempo que você está bem espiritualmente. Não é todo o tempo. Então, às vezes, você vai cair em tentação também. O próprio Jesus, ele falava que nós tínhamos que jejuar e orar, por isso que o próprio Jesus, ele nos deu esse aviso. Olha, orar e jejuar sem cessar. Porque o diabo está aí, ele está para enganar uma multidão. E agora nós vemos também que já chegou o anticristo, né? Para mim, o anticristo é a IA, porque você vê, ela transforma. Se eu pegasse a IA para falar com vocês agora, eu poderia colocar falando como se o meu corpo seria do Bolsonaro, do Lula, do Trump, de qualquer pessoa. Não poderia estar com essa imagem minha aqui falando com vocês. Eu poderia, né, se eu estivesse usando, né, a inteligência artificial, a IA. Então, para mim, a IA é, né, o anticristo que chegou aí para, né, com toda a fúria do mundo, porque a própria Bíblia disse, né, que ele ia fazer chover até, né, chuva do céu, ele ia fazer chover. Então, coisas assim absurdas que a IA está fazendo, né, e aos nossos olhos, e as pessoas parece que estão gostando, estão aderindo, né, esse espírito trevoso, né, que está no mundo, as pessoas estão amando. Isso é muito, muito mesmo, porque ele é o pai da mentira. A própria Bíblia fala, né, que ele é o pai da mentira, o anticristo é o pai da mentira. E ele veio para mentir mesmo, ele está mentindo adoidado. E as pessoas estão acreditando. Acreditam mais,
principalmente pastores, né, que eu vejo, para fazer uma mensagem, eles procuram, né, a IA para, né, para falar do amor de Cristo, sendo que ali ela sempre vai, né, inverter alguma coisinha. Então é isso aí. Nós devemos orar, jejuar, sem cessar, para que nós não caiamos, né, nesses espíritos trevosos. Não vamos dar alimento, né? Porque quando você está fraco espiritualmente, você está alimentando esses espíritos. É espírito do sexo, espírito da mentira, espírito, todos os espíritos malignos, né, que atuam em você para fazer mal ao próximo, é espíritos trevosos. Nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Tá aí, se você quiser saber mais sobre espíritos trevosos e o que Deus, né, nos orienta a isso, você pode estar, né, entrando na palavra de Deus, ouvindo, né, lendo o livro de Mateus, Marcos, Lucas, que todos eles falam desses espíritos. É bom que você tenha mais conhecimento espiritual, mais conhecimento da Bíblia, para que você não seja enganado e que para você ser fortalecido espiritualmente, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. Então, nós estamos sendo assim, a nossa geração é uma geração que estamos sendo muito aprovados. Nós temos muito, né? Deus está ali, nós estamos vivendo num momento muito difícil, porque as pessoas às vezes estão esperando, né, a grande tribulação, né? Uma grande tribulação. Não, a grande tribulação está agora. Nós já estamos vivendo a grande tribulação. Para você acreditar no que é certo, o que é errado, está difícil. Para você saber, muitos empregos, nós estamos dando a nossa vida para robô organizar. Então, tudo que a gente achava que era bom para nós, era mal para nós. Como? Antigamente não tinha máquina de lavar, as pessoas lavavam roupa na mão, então hoje já temos. Ah, mas isso é mal para nós? É mal porque veio gerando. O diabo, ele não vem como a Bíblia fala, né? O diabo, ele não vem como... Ele vem rasteiramente, né? Ele vem devagarzinho, ensinando, dando, né, um alimento. É como aquele ditado: você quer pegar um passarinho, você joga uma raçãozinha aqui, aí daqui 10 centímetros você joga outra, e ele vai picando, né? Vai pegando, até chegar na armadilha principal que, né, ele consegue pegar. Então, é a mesma coisa. O diabo, ele veio o quê? Ele veio nos facilitando a nossa vida. É com máquina de lavar, luz elétrica, geladeira. Isso tudo já veio desde muito tempo, né? Nos trazendo todas essas mordomias, para hoje nos colocou numa... Hoje nós estamos imprensados, né? Nós já estamos, né, amarrados, né, com ele, com o anticristo. Então, a grande tribulação nós já estamos passando. E agora, para conseguir tirar tudo isso? Quem vai conseguir, né? Hoje em dia, se as pessoas não conseguem mais viver sem internet, hoje em dia as pessoas não conseguem mais viver sem o telefone celular. Tudo é telefone celular. E a Bíblia, onde que está na vida dessas pessoas? Tem uma história que eu ouvi que certo casal convidou um pastor para almoçar na casa deles. Chegando lá, o pastor era um pastor, né, que todo mundo que achava que aquele pastor era um pastor certo, e a mulher falou: não, ele é corrupto, porque o casal, ele queria, né, ter uma certeza se aquele pastor era corrupto, porque aquele casal queria fazer uma proposta para o pastor. Se eles pegassem que o pastor era corrupto, eles iriam fazer a proposta para o pastor. Então, o que acontece? Eles convidaram o pastor para almoçar na casa deles. E chegando lá, eles colocaram, né, as pratarias de prata italiana na mesa. Muito bonito, muito chique, tudo lindo. E eles pegaram e o pastor pegou uma colher. E eles deram falta dessa colher. Foi limpar, né, tudinho, a mesa depois,
e deram falta dessa colher. E ficou falando. A mulher viu, você achou que esse pastor era muito perfeito? Olha só, ele roubou a nossa colher. Aí eles pegaram e falaram assim, então agora a gente pode fazer a proposta para ele, que a gente sabe que ele é corrupto. Aí foram, né, convidaram ele de novo, né, para sentar na mesa, para almoçar de novo com eles. Aí eles estão almoçando, tudo bonitinho, né? Aí o senhor da casa falou para ele, olha, a última vez que você esteve aqui, faltou uma colher. E por acaso você viu essa colher? Aí ele pegou e falou assim, vocês têm lido a Bíblia ultimamente? Aí eles ficaram assim, né? Não, lemos, tudo bem. Aí ele foi lá, pegou a Bíblia e falou, pois é, se vocês tivessem lido a Bíblia, vocês teriam achado a colher, porque a colher estava no meio da Bíblia. Então eles que estavam achando que o pastor era corrupto, quem era corrupto era eles, porque eles estavam imaginando que o pastor tinha roubado. Então é isso. Nós temos que estar fortalecido espiritualmente para que nós não venhamos cair nas ciladas, né, desses espíritos trevosos, né, que estão aí, porque eles estão aqui para nos destruir. E por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque nós seremos refinados. A Bíblia também fala sobre isso, que nós seremos refinados, e nós estamos sendo. Então, cuidado com o seu pensamento. Quando você vier com pensamento ruim contra alguma coisa, repreenda em nome de Jesus. Seja fortalecido, fortalece, ora, fala com Deus, para que Deus te dá força para você vencer, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. E aquele que não tiver com as vestes, com as lamparinas acesas, com azeite nas lamparinas, esses vão ficar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.